O aspecto sombrio do lockdown se manifesta de várias maneiras. Entretanto, alguns são especialmente vis, pois trabalham com premissas que praticamente desqualificam o indivíduo como um ser humano. Talvez o maior exemplo disso seja a caracterização completamente arbitrária e sem fundamento dos serviços essenciais. Segundo essa abominação que parece ter saído de um planejamento central da economia da União Soviética, indivíduos que trabalham em serviços considerados de maneira arbitrária, não contribuintes para a manutenção dos elementos mais perceptíveis no combate ao vírus, como por exemplo trabalhadores de hospitais e farmácias, são restringidos massivamente, quando não completamente proibidos, de executar suas tarefas diárias no trabalho, responsáveis pelo ganha-pão e sobrevivência de expressiva parte da população. Essa estratégia é especialmente abominável, pois atinge o maior grau de falta de empatia e cuidado com seu semelhante. Pior ainda, chega a ser análogo ao momento em que ditadores do passado se colocavam em posições de iluminação divina, remetendo ao bem comum ou em nome da ciência para justificar atrocidades, literalmente rebaixando outros seres humanos da classe ontológica que os representa, abrindo assim espaço para se justificar qualquer tipo de crime, pois aqueles que estão submetidos ao regime não possuem os mesmos direitos, pois não possuem o mesmo nível de humanidade que os ditadores considerem adequado. Uma das bases que sempre fundamenta sistemas que organizam e mandam em indivíduos sem uma justificativa correta para tal é o ato de o chefe político se colocar em posição humana mais elevada do que as ovelhas que o seguem. Ainda, a definição arbitrária dos serviços essenciais também se assemelha em parte com verdadeiras táticas eugenistas que foram empregadas ao longo da história de maneira direta ou indireta e são a manifestação formalizada em lei de que um ser é retentor de mais direitos do que outro. Ditadores do passado devem ter inveja dos tempos modernos. Tome, por exemplo, a autora Margaret Sanger e a sua posição sociocultural de que pessoas consideradas por um sistema duvidoso não deveriam se reproduzir. Da mesma forma que os denominados serviços essenciais, sua obra e posição eram sistematicamente colocadas a favor da fundamentação de um eugenismo a ser praticado contra pessoas que eram consideradas arbitrariamente, em puro juízo de valor dos próprios praticantes dessa estratégia, não aptos a se reproduzir, ficando claro o pressuposto absurdo que os mesmos imputam na sua própria humanidade, a de controlar e prever como será a vida de um indivíduo, sendo essas características e capacidades dedutíveis incríveis fora do escopo das faculdades e possibilidades humanas. Analogamente, grande parte da população é considerada por uma classificação puramente baseada no juízo de valor de ditadores atuais como não trabalhadores de um suposto serviço essencial ao controle do vírus em questão, sendo, portanto, justificado por aqueles que se consideram superiores na classificação humana e retentores de capacidade dedutiva onisciente de prever o conjunto de todas as ocorrências e variadas relacionadas a essas proibições, assumindo um patamar de quase predição temporal do que está a vir a acontecer, e tomar decisões generalistas que vão impactar a vida de milhões, mas que não se adequam às necessidades específicas de cada região acometida pelo vírus. Por muitas vezes, devido às sistemáticas camuflagens empregadas por serviços de propaganda, podemos não perceber a completa loucura egocêntrica que um ser humano precisa carregar em seus pressupostos para se achar não apenas no direito, mas também na capacidade de saber quais elementos melhor traduzem influências e variáveis e a dosagem das consequências que certas medidas arbitrárias podem causar em um sistema dinâmico que dificilmente estão dentro das nossas capacidades para serem avaliados com grande qualidade, muito menos em momentos com escassez de dados. Quando decompomos esse paradigma de maneira mais específica, fica claro a natureza ditatorial carregada por todos os políticos, sem exceção, a ser escalada conforme a situação e a oportunidade permitirem. Pois, como já demonstrado em outros documentários, independentemente do sistema político vigente, todos esses são fundamentados em uma base relativista prescritora de leis. Portanto, dependendo da situação, como a lei não é dirigida para ser fundamentada por uma base voltada à verdade, qualquer ordem pode se tornar a lei vigente, caso existam recursos e vontade política para o mesmo. Muitas vezes,
Essa vilania é escondida por trás de processos burocráticos, brasões formais que supostamente representam uma autoridade ou o próprio voto democrático, em que a maioria exerce a ditadura sobre a minoria. Essa fundamentação relativista, presente em todas as arrumações estatais, permitem a justificação de genocídios em nome do coletivo, sequestrar meios de sobrevivência de milhões, mandar prender quem desobedece à lei carregada com o relativismo da base que a fundamenta e, nos dias atuais, a justificar medidas não demonstradas cientificamente e punições a quem não a seguir. Fica claro depois de toda essa exposição que aquele que apoia o lockdown ou qualquer medida não justificada pelo crivo científico de fato, alegando melhor manutenção da situação atual, está se comportando da mesma maneira que um fanático religioso que nem ao menos conhece as fundamentações da doutrina que segue.